Já nos estúdios, aqui da Sucesso Bambuí FM, o Tenente Carlos, que a partir de agora vai estar apresentando pra gente, né, o trabalho aí da Polícia Militar, as informações do trabalho da Polícia Militar, lembrando que o programa Polícia em Notícia é um programa de cunho jornalístico, tá? A respeito aí do trabalho da Polícia Militar. A Sucesso Bambuí FM apresenta Polícia em Notícia. Os fatos, os acontecimentos, as ocorrências policiais. Polícia em Notícia. Apresentação, Tenente Carlos. Lembrando aos nossos ouvintes que todas as informações nesse programa é de total responsabilidade da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Começa agora mais um programa Polícia em Notícia. Muito bem, Tenente Carlos, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Juliano. Estamos aí mais uma manhã de sexta-feira. Muitas ocorrências ou tranquilo? Não, tranquilo, mas... Essa madrugada foi agitada, né? Teve algumas ocorrências mais agitadas, né? Ontem eu estava ausente, fui para Belo Horizonte a serviço e parabenizar a equipe dos militares que estavam numa ocorrência onde efetuaram, através de uma operação, cumprimento de um mandato, haviam várias denúncias, a gente vai estar falando aqui, parabenizar os militares dessa ação. Começando aqui a resenha, não delongar muito não, no dia 16, às 3 horas, ocorrência de lesão corporal, na madrugada de ontem, na rua Dom Pedro II, segundo a vítima, a mesma foi agredida pelo autor, causando lesão nas suas mãos. O autor não foi localizado e a vítima foi atendida na policlínica, sendo a mesma orientada a estar apresentando na delegacia. A ocorrência foi atendida pelo sargento Rodrigo e cabo Leiva. Às 7 horas e 20 minutos de ontem, ocorrência de furto na fazenda Bom Retiro. Segundo a vítima, a mesma teve um motor de uma encilhadeira furtado, não havendo suspeito de autoria do delito. O fato foi registrado pelo cabo Andes e cabo Voltem. Às 14 horas e 30, durante o desencadeamento de uma operação antidrogas na rua Dom Pedro II, onde haviam várias denúncias de comércio, de droga, prostituição infantil, então os militares cumpriram esse mandato em duas residências, onde foi encontrado certa quantidade de droga, 15 peças de crack pronto para o comércio, para estar sendo comercializada. A droga foi apreendida e, além da droga, 3 celulares, R$ 278 em dinheiro e notas miúdas. Foram presos na ação, na operação, uma mulher e 2 homens como autores. A operação foi com a participação do sargento Rodrigo, sargento Welder, cabo Leiva, cabo Volta, soldado Donato, soldado Saulo Inácio. Parabenizar os militares por essa ação. Eu não pude estar presente, mas brilhantemente cumpriram, tiveram êxito. A gente haviam vários clamores, de pessoas de bem quanto a esse local, onde haviam várias denúncias, onde haviam delitos nesse local. Denúncias no Conselho Tutelar de prostituição infantil, tráfico de droga, uso de droga constante à noite. Então, essa ação ela veio para coroar, foi coroada de êxito, para esse momento que às vezes a gente tenta, minimizar a situação de droga. Então é difícil, mas a gente tem, com o apoio da população, através de denúncias, a gente tem conseguido êxito. Então, parabenizar mais uma vez esses militares que brilhantemente conseguiram êxito nessa ação. Às 15 horas e 30 minutos, o solicitante compareceu no quartel, alegando que a sua filha, uma adolescente, que estuda na rua 7 de setembro, na escola, na rua 7 de setembro, ela vem sendo ameaçada de agressão por outro aluno da mesma sala. A solicitante foi orientada a estar procurando a delegacia e o Conselho Tutelar para estar passando a situação. Cabo Andes e cabo Volta que atenderam essa ocorrência. Já nessa madrugada, 0h45, os militares foram acionados na rua Expedicionário. Segundo a vítima, foram 2 situações idênticas aqui de perturbação de sossego. Primeiro, um Fiat Palio está parado de frente a uma residência. Foi várias denúncias, o som estava alto, o cidadão foi advertido, mesmo assim ele voltou. O veículo teve que ser apreendido e removido. 2 horas depois, às 2h40, já é uma situação semelhante envolvendo um Celta de cor prata. Primeiro foi um Palio de cor prata, agora um Celta. Situação idêntica, o cidadão estava com som alto, perturbando as pessoas. Foi acionado, a polícia advertiu, o cidadão diminuiu. A polícia foi embora, ele voltou. Então, os 2 veículos foram removidos, feitas as notificações pertinentes. Cabo Cláudio e Nelson que atenderam essa ocorrência. Fechando a resenha aqui de Bambuí,
às 3h40, até essa ocorrência que eu vou citar aqui, a gente agradece, né? Vou até repassar para os militares. A pessoa, a irmã da vítima aqui, ligou para mim pessoalmente e agradecendo pela ação dos policiais. A gente vai estar repassando para os militares, o Cabo Nelson, o Cláudio e o soldado Donato que participou dessa ocorrência. Foi um furto às 3h40 em na rua Getúlio Vargas, uma loja de materiais de informática, onde um indivíduo de cor morena, estatura mediana, ele trajava roupas escuras, ele quebrou o vidro da porta da loja e furtou vários objetos de informática, mochila, celulares, e invadiu do local. De posse das imagens, os militares partiram no rastreamento, conseguiram identificar ele, né, visivelmente, reconheceu a pessoa dele e conseguiu localizar ele mais tarde. A própria vítima também partiu no rastreamento. E nesse mister, né, ela, lá no posto Girassol, ela viu o cidadão e estava tentando comercializar alguns celulares. Acionou a polícia, que foi até o local e conseguiu efetuar a prisão do cidadão. Certo? Então a gente parabeniza, né, os militares por essa ação rápida, né, e dando uma resposta imediata. Infelizmente, parece que alguns celulares eles haviam desvencilhado deles. Tenente, a respeito desse caso, eu conversei com a proprietária da loja, estive lá hoje pela manhã, tive a oportunidade também de ver as imagens. Ela me relatou que fez algo que não é recomendado, né? Ela disse, indo até o posto lá, o Girassol, ela o reconheceu pela roupa e a própria mochila. Ela chegou a entrar em luta corporal com ele e gritando para as pessoas que se tratava de um ladrão, né? Isso não é aconselhável. Se essa pessoa está armada, ele poderia cometer uma bobagem, porque ele já não estava. A pessoa, quando está nessa situação, ele não importa com a própria vida. A vida do outro, então, menos ainda, né? Parece que é uma pessoa do sexo feminino, né? É, uma mulher, a dona Então da a loja. gente não aconselha, sempre ela identificou a chamar a polícia, certo? Mas felizmente a ação terminou de forma positiva. Isso. Conseguiu localizar o cidadão, ele foi preso, conduzido para a delegacia e está sendo autuado. Então a gente espera que situações como essa não aconteçam. E a gente foi parabenizar também essa pessoa, né, dessa loja, que ela tem um dispositivo de segurança a mais, Exato. que é a câmera. Através desse dispositivo foi possível localizar e identificar o cidadão. Câmera e alarme, né? Que foi se não chamou tivesse, atenção. principalmente a câmera, né, o alarme, tudo bem, o cidadão evade, né? Aquele barulho monumentando, mas devido às câmeras foi possível localizar ele e os militares reconhecer ele. Já é um cidadão que já tem antecedentes, né? Já é conhecido, como diz no meio policial, por delitos diversos. Então foi fácil de identificar. Então a gente não orienta as pessoas a estar agindo, mas tudo bem, podia ter feito esse rastreamento também, mas não no momento algum Viu e aciona tomar as os iniciativas, né? para que fosse feita uma ação como essa. Felizmente resultou. A gente vai agradecer a pessoa, né, a irmã da vítima aqui, que me ligou para parabenizar os militares. Na cidade de Itapiraí não tivemos registro, em Medeiros tivemos 2 registros. Um no dia 15, às 21h38, foi durante a operação normal, decorrer da cidade. O militar abordou uma CG, uma Honda 125, Fan, KS, de cor azul. O condutor era inabilitado. Foi feita a notificação pertinente e a motocicleta foi liberada. O cabo Ignaldo que registrou essa ocorrência. Às 14 horas, já na data de ontem, em Medeiros, ocorrência de dano e alteração de limite na fazenda Raiz. Segundo o solicitante, o mesmo estava fazendo uma ação move uma ação contra o seu vizinho de fazenda lá, confrontante, e esse teria danificado um colchete, arrebentando alguns arames. E com isso ele alterou a divisa da propriedade de ambos, aumentando para esse cidadão em cerca de 10 metros para dentro do terreno do solicitante. O solicitante foi orientado, está procurando a delegacia, já que move uma ação. Esse BO serve de materialidade para também novas empreitadas, né? O sargento Venâncio e o soldado Souza que atenderam essa ocorrência. Então essas foram as ocorrências, né? Aproveitando o gancho, né, que o senhor falou aí de fazenda, né? Um ouvinte gostaria de saber se realmente é verdade, se em festas realizadas na zona rural, se a polícia não pode fazer policiamento, se isso procede ou não. Até hoje, a partir de hoje, eu vou estar saindo na zona rural, a gente vai efetuar um policiamento preventivo, né? Onde a gente vai estar abordando pessoas suspeitas. É patrulha rural que chama, na verdade. Eu, à tarde, hoje, vou estar saindo, a gente vai fazer um patrulhamento, onde a gente vai estar visitando, conversando com alguns proprietários de
de fazendas, de pessoas que moram na zona rural, independente se tem propriedade, assim, se trabalha, se é empregado, se é proprietário. A gente vai estar conversando, a gente vai estar visitando hoje, claro que a zona rural do município de Bambuí, ela é longa, para a gente se percorrer para em todas as casas, a gente demora bastante, então a gente vai estar percorrendo alguns locais hoje, semana que vem também, e não vai ter dia, certo? Porque a gente vai tentar minimizar, principalmente teve um caso de um furto, de uma encilhadeira em uma fazenda, então a gente vai tentar estar abordando pessoas, veículos, para que a gente não tenha esses delitos acontecendo no nosso município. Agora, quanto ao aspecto de estar promovendo a festa polícia militar ir ou não, depende de vários aspectos. Primeiro, um policiamento, quando você solicita ele, você tem que recolher uma taxa de segurança, quando o evento ele é particular. Quando o evento é público, promovido por no caso, um órgão público, a gente pode estar prestando o devido apoio, devido a convênios que existem, certo? Mas quando o evento é particular, tem que pagar a TSP. A Polícia Militar vai, às vezes sim, mesmo quando é uma situação, é uma escola, uma coisa filantrópica, a Polícia Militar presta o apoio, o devido apoio. Em zona rural é difícil, porque às vezes nós não temos efetivo suficiente para estar dando esse apoio. Mas na medida do possível, sempre que a gente está enviando viaturas, fazendo passagem, pelo menos. Muito bem. O ouvinte gostaria de saber se realmente houve um chamado nas casas populares de um caminhão que teria pegado fogo. Houve isso ou não? Não, que eu saiba, pelo menos não teve registro. Parece que teve uma ocorrência nesse sentido, mas os militares estavam empenhados. Não tem como os militares, nós temos efetivo reduzido, não tem como o militar estar em 2 locais ao mesmo tempo. Parece que foi no momento que teve essa ocorrência aqui. Mas houve um caminhão que se incendiou? Parece que teve uma situação parecida com essa, militares. Me comunicou que teve uma situação, só que não foi possível estar acompanhando, porque estava no empenho dessa ocorrência. Da loja. Dessa loja. Então, a prioridade já estava nesse empenho. Não tem como você largar um para ir para outro. Então, a situação foi essa. Então, tem um registro, foi 3h40 o fato. Os militares foram comunicados um pouco depois, evidentemente não é de imediato. Assim que a vítima tomou conhecimento que ela presenciou, acionou a Polícia Militar, e a partir daí partiu um rastreamento. Os militares estavam nessa ocorrência. A situação lá era apenas um incêndio, um veículo, não tinha como os militares fazer muita coisa, não tinha vítimas. E, segundo o que me passaram, os militares estavam empenhados. Então a gente orienta as pessoas para ter um pouquinho de bom senso. Não tem como a gente estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Apenas Deus que tem esse poder. Onipresente, né? Bom, o ouvinte gostaria de saber se naquele estacionamento ali da Avenida Armando Franco, ele diz que está lá, placa privativa. Mas se ele deixar o automóvel dele lá para levar uma pessoa que está passando mal na policlínica, ele pode ser multado por esse motivo? Não, acho que um caso de emergência, evidentemente, a gente tem que entender, né? Esse caso negativo. Não tem que. Acho que até um caso de emergência, você parar até no local e vamos supor, precisa prestar um socorro imediato. Você pode até parar no meio da via. Isso aí nada impede, porque prioridade é a vida, primeiro lugar, a vida. Socorro, vítima, no atendimento de uma ocorrência. Primeira coisa, prestar o socorro à vítima. Depois que você preocupa em prender criminoso, ouvir pessoas, claro, isolar o local em caso de um acidente para não evitar outros acontecimentos. No caso desse em questão, prioridade é dar o socorro, prestar o socorro. O senhor tocou no assunto importante. Eu gostaria de saber se procede a informação de que obtive há um tempo atrás. Exemplo, eu vejo alguém que sofreu algum acidente, está lá caído em estado grave. Eu passo, olho, não faço nada e vou embora. Eu posso estar cometendo um crime? Isso é omissão de socorro? O seguinte, quando há uma hemorragia externa, uma hemorragia todo mundo sabe que é um sangramento, onde a pessoa está perdendo muito sangue, então há necessidade de socorro imediato levar para um pronto atendimento. Agora, a pessoa teve uma lesão, ela sente dores na coluna, ela sente dores pelo corpo. Às vezes você prestar um socorro rápido demais, você pode agravar um trauma de coluna. Então é necessário que haja mobilização da coluna, isso está dentro das normas de segurança, né, de resgate, isolar uma coluna. Para quem tem conhecimento você pode improvisar um colar cervical com um simples boné. Você coloca e isola a coluna de maneira que ela fique isolada para que você preste. Mas tem que saber fazer isso. Não é chegar e fazer aleatoriamente. E colocar a pessoa numa superfície sólida, numa prancheta, numa tábua, para que ela seja conduzida de forma a não lesionar ainda mais seu estado. Que às vezes a gente tem experiência, né, através de casos concretos, de pessoas que foram prestado um socorro, às vezes rápido, e pega a pessoa, às vezes, sem ter essa cautela de colocar na superfície
superfície sólida, isolar o colar, no caso a coluna cervical. A pessoa tem um trauma de coluna, a pessoa fica paraplégica posteriormente devido, às vezes, um socorro prestado de forma rápida, mas não eficiente. Às vezes a rapidez não quer dizer que... Eu conheço alguém nessa situação, que está em cadeira de roda por causa disso. Caiu e a pessoa foi ajudar, o esposo foi ajudar, e no que ele foi levantar a pessoa... saiu lá, foi 3 milímetros, coisa à toa, a pessoa não anda mais. Então, às vezes, o importante é verificar, a pessoa está lúcida? Tá. A pessoa tem algum sangramento? Não. Então aguarda uma ambulância, alguém do resgate para estar, alguém que tem conhecimento, né, para estar fazendo a condução dessa pessoa que está, no caso ali, que é vítima. Mas a omissão de socorro, se eu não causei o acidente, pode ser enquadrado alguma coisa? Não, não, né? Nesse caso não. Certo? Se as pessoas envolvidas no acidente, elas têm que estar procurando, elas principalmente, esse socorro mais rápido e imediato. Então a gente já orienta. Se tem uma pessoa passando mal, ela tem sangramento, está hemorragia externa ali de forma acentuada, aí evidentemente trauma de coluna já está no segundo plano. Primeiro, evitar que a pessoa tenha um choque anafilático, né? Que a pessoa perda sangue em excesso, pode até morrer devido ao sangramento. Aí a prioridade é a vida. O trauma aí já é uma consequência. Mas se a pessoa está lúcida, está sentindo dores, aí é evidentemente que há necessidade de aguardar um socorro com mais eficiência para que ela possa ter um socorro que não tenha um trauma maior. Eu continuo vendo, Tenente, a gente falou aqui no último programa, a gente tem falado sistematicamente aqui, é sabido que a região central da cidade está passando por reformas nas ruas, então alguns trechos e muitas ruas ficam interditadas. E mesmo com a rua interditada, a pessoa está vendo que está interditada e está entrando com o carro. Alertar os motoristas, quem puder evitar ao máximo, né? Com o veículo no centro da cidade, porque você vai acabar causando um transtorno ainda maior, vai atrapalhar o andamento da obra, né? E a pessoa ainda fica nervosa ainda, tá vendo que a pessoa está errada, tá vendo que tem gente trabalhando e está entrando com o carro e ainda fica reclamando, né? Aqui na José Antero Torres, né? No começo da expedicionário, ali está sendo providenciado. No caso, o final da expedicionária, né? Ali já ali, é então, início da tem muitas pessoas que querem ir para, um exemplo, quer ir para a exposição. Então você vira na sorveteria ali do Jesus, depois vira à esquerda. Não há necessidade de você entrar ali no sentido ali, o açougue do Ló, por exemplo, logo para descer ali. Porque aquele pedaço está um pouco assim ainda em obras ainda. Então a gente está evitando de estar circulando ali para até mesmo não dar um congestionamento maior, para evitar mesmo alguns transtornos que podem ocorrer, outra coisa, como você falou. O maquinista está lá operando a sua máquina, lá o seu trator, ele sabe que está interditado, ele fica à vontade ali trabalhando. E muitas vezes ele está olhando está dando ré, ele está olhando ali na frente, ele vai dar um ré, entrou um carro atrás, ele não está vendo que está aquele carro ali. É bom estar evitando, né? Evita um acidente. Bom, e para a gente fechar, o pessoal está denunciando que na pracinha da estação, muito usuário de drogas, inclusive as pessoas têm medo de estar passando por ali por causa da quantidade de pessoas usando drogas, segundo essa denúncia que chega pra gente na pracinha da estação. É próximo ao quartel, né? Lá do lado de cima. Observando, certo? Até a gente volta a falar com a população, as pessoas de bem, que muitas pessoas denunciaram, foram várias denúncias na rua Dom Pedro II, algumas residências. Tudo tem um momento certo. A gente não pode fazer uma coisa de forma intempestiva, de forma... Chegou a denúncia, nós temos que fazer um levantamento, para a gente não estar constrangendo ninguém. Vamos supor, alguém, como eu já falei em programas anteriores, alguém fala que... Exemplo, fala que o Juliano está fazendo algo ilícito. Eu vou logo imediato, solicito o mandato e vou até a casa sua. De certa forma, a gente tem que fazer um levantamento para acompanhar. Tem que ter uma investigação, né? Para verificar se realmente procede, porque senão você vai estar constrangendo uma pessoa inocente, certo? Então foi feito esse levantamento e após minucioso levantamento, verificou-se realmente que haviam denúncias, como eu citei no início do programa, de tráfico, uso de droga, prostituição infantil, que não foi detectado na ação, mas já havia denúncia. Então, onde foi feita a operação, houve esse sucesso. Ontem foi a prisão de 3 pessoas maiores de idade, e nas localidades. Então a gente orienta as pessoas para ficar um pouco calma. Se às vezes a polícia não age de forma imediata, é porque a gente está aguardando o momento mais oportuno. Em alguns locais da cidade é a mesma coisa. Então é só esperar o momento certo que a gente vai estar, de certa forma, atendendo a todos. Muito bem, Tenente, muito obrigado pelas informações de hoje. Um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda. Bom fim de semana a todos. Este foi o programa Polícia em Notícia, desta sexta-feira, 17 de agosto de 2012. Você ouviu Polícia em Notícia. Oferecimento CEMIG, a melhor energia do Brasil.